Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Digitalcast. Meu nome é Igor Botelho, eu sou host deste podcast e hoje eu tenho o prazer de trazer o meu amigo aqui, um baita empreendedor, o grande Rodrigo Leocádio. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse universo incrível do empreendedorismo e suas vertentes, né? Bom, agora eu vou deixar, na verdade, ele se apresentar, né? Afinal de contas, ninguém melhor do que ele mesmo para falar um pouquinho, para se apresentar para vocês, né? Para vocês conhecerem ele melhor, beleza? E aí, Léo? Legal, Igor. Boa noite, tudo bem, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá bom. Igor, meu nome é Rodrigo Leocádio, eu sou empreendedor aqui de Belo Horizonte e já atuo nesse ramo de empreendimento, de empresas, há mais de 20 anos. Eu trabalhei na Xerox, né, durante 7 anos e eu comecei em 96, um pouquinho antes de 96, e trabalhei ali um período na Xerox. E em 2000 eu decidi mesmo ser empreendedor, né? Então, a partir daí, estamos até hoje aí nessa vida empresarial, vamos dizer assim. Legal, massa demais. Bom, pessoal, vocês já viram aí a bagagem que a gente tem aqui hoje, né, nesse podcast, né? O negócio não tá brinquedo, não. Então, hoje aqui a gente vai tentar passar por vários assuntos diferentes que o empreendedor ele tem que passar, né? Então, assim, principalmente no início de qualquer empreendimento, a gente, né, às vezes tem gente que, uma pessoa só é responsável por, sei lá, por gerir várias pessoas diferentes, vários setores diferentes, né? E isso é sempre um desafio, mas também escalar um negócio é outro desafio de outro patamar. E o Rodrigo, ele saiu do zero mesmo, né? Então, você que está começando aí o seu negócio digital ou a sua empresa, seja lá qual for o seu segmento, saiba que é possível, tá? Assim, o Rodrigo, ele tem um império mesmo, né? O Rodrigo domina aqui o mercado de gráficas em BH, né? De gráficas digitais. Mas, enfim, no decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão descobrir o grande potencial que ele tem aqui para nos passar, né? Antes disso, eu queria deixar um recadinho aqui simples, né? Se você está vendo esse vídeo, esse podcast, né, no YouTube, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like também, compartilhar e trocar ideia aqui nos comentários, tá? Pode ficar à vontade para falar o que você bem entender aqui nos nossos comentários. Todo comentário é muito bem-vindo. Na descrição desse vídeo aqui, né, no YouTube, você vai encontrar também as redes sociais do Rodrigo, né? O Facebook, o Instagram, o podcast também aí, o que é um trabalho que ele está alimentando aí, então vocês vão ter em breve aí grandes novidades sobre esse projeto também que está sensacional. Enfim, vai ter em breve, né? Então logo em breve. É isso aí. Então vocês já está saindo do forno já. Já saiu, na verdade, né? A gente vai vender, a gente vai distribuir a pizza agora, né, Rodrigo? Show de bola. Então, não se esqueça aí, né, de deixar o seu like. O canal dele no YouTube também está aqui com conteúdo muito legal sobre empreendedorismo. Enfim, não deixe de se inscrever nesse canal, se inscrever no Rodrigo para a gente continuar juntos aqui criando esse ecossistema, beleza? Ô, Rodrigo, então você deu uma introduçãozinha aí sobre você, né, e tudo mais, mas vamos aprofundar um pouquinho na sua história, cara, porque desde quando eu te conheci, né, a gente se conhece de um outro contexto, a não ser de negócios, né, mas depois a gente veio a trabalhar juntos em alguns projetos, e aí que eu fui te conhecer, assim, né, fui conhecer o seu lado empreendedor e saber de onde você saiu e o que você construiu até hoje, né? Então, assim, eu acho que é uma história que eu me identifiquei, porque eu estou nesse processo de construção de uma empresa, né, e tudo mais, de um time, e você já está num nível que você está assim, né, você domina o mercado aqui, principalmente do meu ponto de vista, né, eu que trabalho com gráfica também, dependendo do tipo de cliente, a Futura é sempre uma empresa a qual é referência para os meus clientes, né, mesmo antes da gente se conhecer. Então, assim, conta um pouquinho da sua história aí, vamos entrar um pouquinho mais a fundo para a galera entender também o peso aí que tem essa conversa de hoje, beleza? Vamos lá. Não, bacana, vamos lá. Então, essa história do empreendedorismo, ele começou quando começou na Xerox, né? Para eu falar do meu empreendedorismo, não tem como deixar de falar da Xerox do Brasil. Então, eu trabalhei durante alguns anos na Xerox do Brasil. Então, hoje, talvez ela não é tão conhecida aqui em Belo Horizonte, mas ela era extremamente forte aqui em BH e, na verdade, no Brasil todo, que era a Xerox do Brasil. Então, é uma coisa tão forte que a gente tinha até um slogan, né? Xerox, a marca da cópia.
Assim como Gillette é o sinônimo de lâmina de barbear, Xerox é a marca da cópia. Então, Eu ia te talvez... perguntar, só, desculpa te interromper, mas eu ia te Uhum. perguntar se é justamente a Xerox do Brasil, é o Xerox que todo mundo fala, né? Quando vai xerocar alguma coisa, não é isso? Exatamente, aí virou, como se fala, bombril, não é palha de aço. Uhum. Né? E Xerox, na verdade, é uma fotocópia. E só que o nome da Xerox era tão forte que ele virou sinônimo de cópia. Então, quando a pessoa fala Xerox, ele na verdade está falando o nome de uma empresa, não o nome de uma cópia, né? Legal. Então, o nome certo é fotocópia. E, assim, aqui lá no ano em 96 até 2000 ali, tinha vários técnicos, a equipe da Xerox aqui em Belo Horizonte, que tinham filiais no Brasil inteiro, era uma coisa muito, muito forte, né? Porque tinha uns golzinhos plotados assim do lado, e tinha na época, se não me engano, em Belo Horizonte, tinha acho que 70 pessoas que rodavam só dando manutenção em equipamentos, né? Uhum. E naquela época eu era uma dessas pessoas que dava manutenção. E o início da minha carreira, digamos assim, de empreendedorismo, né? Ela começou nisso, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa de querer fazer as coisas, eu sempre dei o meu melhor. E em algum momento eu comecei a perceber, assim, porque na Xerox a gente era muito bem treinado, né? Então aquilo, questão de atendimento, era uma coisa extremamente forte. Você não botava a mão em nada sem antes treinar demais. Então, tanto o treinamento técnico quanto o treinamento de atendimento ao cliente, aquilo era uma coisa extremamente forte. E assim, pessoas eram demitidas, para você ter ideia, se não atendesse aquilo, né? O cliente ligasse reclamando, era uma coisa extremamente... Inaceitável, né? Era falta grave. E aí, assim, eu atendendo algumas empresas em Belo Horizonte, eu atendia tudo, né? Desde indústrias a empresas, até mesmo gráficas, copiadoras. E Legal. eu começava a perceber que... eu percebia que, em alguns momentos, as pessoas eram mal atendidas, porque assim, eu estava lá dando manutenção, fazendo, né, existiam visitas periódicas, vamos falar assim, Uhum. e naquilo a gente acabava percebendo as pessoas que estavam ali em volta. Assim, teve um dia que me despertou a curiosidade, porque o cara foi tão maltratado por um funcionário da empresa, que eu falei, poxa, mas se fosse no Xerox ia dar um galho danado, né? Mas, enfim, deixei, né, assim, não tem nada com isso, eu estava lá fazendo o meu trabalho. E como existia essa certa recorrência, sei lá, 2, 3 semanas eu fui de novo dar manutenção lá, e, enfim. E eu dando essa manutenção, aquele cara que foi maltratado, ele lá de novo. Eu falei assim, gente, se esse camarada está sendo maltratado e ele está voltando, imagina se ele fosse bem tratado igual a gente é treinado. Sim. Esse foi o start inicial, né? Só que dali, assim, eu tive aquele pensamento, mas nada de abrir uma empresa, né? Eu só tinha uma ânsia de fazer qualquer coisa, porque na época, assim, eu sempre fui muito ativo, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho um desejo de fazer, mas não sei o quê. Então, faltava aquele propósito, né? Aquele objetivo. Uhum. E então, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, um belo dia, eu estava em uma empresa dando manutenção, e a Xerox era assim, né? A questão de atendimento ao cliente era uma coisa de louco. Você não podia deixar o cliente esperando. Então, ela montava toda uma estrutura para que o uptime dos equipamentos ficasse em 100% ali, o máximo de tempo possível. Então, chegava ao passo de, assim, no carro da gente, nós termos o kit de peças, das prováveis peças que estragariam de substituição. Nossa, legal. E tinha, na Avenida Francisco Sá, um estoque central. E nesse estoque central seria assim, aquelas peças de menos giros, né? Aquelas placas, uma placa, alguma coisa assim. Então, realmente, era um galpão cheio de peças. E tinha muito disso. Então, assim, eu chegava para dar manutenção numa máquina, o primeiro socorro era o kit de peças que estava no meu carro, e o segundo socorro era esse estoque central. E aí, o que acontece? Um belo dia eu estava atendendo um equipamento, e um amigo meu, que também era da minha equipe, a gente nem era tão chegado assim, vamos falar, né? A gente era conhecido da mesma equipe, mas a gente não... Falando assim, nós Não não é era... tão próximo, né? Não era tão próximo, exatamente. Apesar de ser da mesma equipe. E um belo dia eu estava lá dando manutenção e eu tive que pedir uma peça que não tinha. E coincidentemente ele também teve que pedir uma peça que não tinha. E enquanto a gente estava aguardando, né, porque isso ficava na Francisco Sá, a gente estava ali na região do centro, e então tivemos que esperar ali uns 40 minutos mais ou menos. E dentro disso, o que ocorre? Nós pedimos as peças e ficamos esperando, né? Porque tinha motoboys na época que pegavam as peças e levavam para a gente.
Nossa, bicho, Então, era muito trampo, hein? Era, não, e outra, assim, questão de atendimento, eu vejo hoje é um diferencial muito grande, porque na época, realmente, a Xerox ela foi pioneira nisso, mas, vamos ser sinceros, quem conhece, quem é mais antigo aí, os equipamentos não ficavam parados, o atendimento era uma coisa de louco mesmo, era um negócio de louco. Imagina. Ainda mais que era uma novidade, né? Assim, era a marca predominante no mercado, então eu acredito que a demanda era gigantesca. Era a marca predominante e, assim, nem tinha tantos equipamentos. Hoje tem muito Lexmark, HP, outras marcas, né? Apareceu várias outras. Mas a Xerox dominava, era quase que 90% do mercado. Nossa. Mas o atendimento realmente era muito bom, né? E sendo bem sincero, quando você é muito bem atendido, você chega até na conclusão de que você acaba não buscando outras alternativas, né? Sim. As alternativas vêm quando você tem algum fator especial ali que te leva a buscar isso. Mas, então, enquanto a gente estava esperando essas peças, eu expus essa curiosidade, assim, que eu tive, né? Falei, cara, eu tô precisando demais de fazer alguma coisa. Aí contei essa história da pessoa sendo maltratada lá e tal. Eu falei, olha, eu queria muito fazer alguma coisa, cara. E na época eu lembro que sempre tinha modismos, né? E eu ficava muito ligado nisso. Aí teve uma época que o pessoal estava vendendo laranja. E eu lembro que o carrinho de laranja era em formato de laranja mesmo, era um carrinho de laranja, que ficava em tudo quanto é sinal. De Belo Horizonte tinha um sinalzinho daquele. Eu falei, cara, nem que seja vender laranja, já não sei. Assim, até brincamos, né? Mas eu quero fazer alguma coisa. Aí, beleza. Aí o motoqueiro chegou, a gente chegou, consertamos as máquinas e eu terminei primeiro, eu saí. E eu fui atender um outro chamado, porque a gente tinha chamado lá na Praça da Liberdade. Na época, era na Secretaria da Fazenda. Uhum. E dentro da Secretaria da Fazenda, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Cara, eu gosto de montar uma empresa, e por muita coincidência, assim, coincidências enormes, eu estava na Secretaria da Fazenda, quem conhece aqui é a Praça da Liberdade, né, aqui em Belo Horizonte, atravessando a Avenida Bias Forte, do outro lado, assim, no próximo quarteirão, tem o Instituto Isabela Hendricks, que é o Instituto de Arquitetura, né? Faculdade de Arquitetura. Sim. E minha esposa estudava lá. E aí eu fiz o atendimento ali da máquina, do equipamento, na Secretaria da Fazenda, aqueles prédios históricos, né? Agora não é mais na Secretaria da Fazenda, na Praça da Liberdade, agora é no Centro Administrativo, né? Uhum. Mas antes era lá. E eu peguei, e depois que eu terminei a manutenção, assim, por obra do acaso, eu perguntei, o cara que chamava Zezinho na época, né? O responsável lá, falei, Zezinho, não tem nenhuma loja alugando por aqui, não? Sabe aquela pergunta despretensiosa, assim? Uhum. Ele falou, tem, na descidinha aqui, ó, a descidinha da Bias Fortes, que eu tava bem numa esquina, né? Aqui tem. E aí eu, beleza, terminei a manutenção, saí lá fora, olhei, tava lá, aluga-se RC Anonymous, e eu fui, liguei pro lugar, assim, do nada, isso, entre ter conversado e falado, tinha aí uns 40, 50 minutos. E então, o que acontece? Eu liguei, ele falou assim, vocês estão alugando umas lojas aqui e tal? Eu falei, toma, tem um corretor que tá aí. Eu falei, então me dá o telefone dele. Liguei para esse corretor, assim, tudo despretensioso. Liguei e falei assim, eu lembro o nome dele, Roberto. Uhum. Oi, tudo bem? Você está alugando, você é da RC Nunes? Eu sou, onde que você tá? Eu tô aqui na Bahia, eu tô aqui também, levanta a mão. Eu aqui e tal. Aí, beleza. Tivesse combinado, né? Não tinha. Tivesse combinado, não tinha. E aí, o que acontece? Eu peguei, e aí a gente começou a conversar um pouquinho, peguei a lista a tabela de preço deles, eu recordo disso direitinho. Ao invés das lojas, eu fui no preço. Desci, cheguei assim, 763, era mais barato. Eu voltei e falei, me mostra essa aqui, loja 8. E aí ele foi, desceu lá, abriu, levantou a porta, e na época, né, isso lá em 2000, no começo de 2000, ele julgou o gatilho mental da escassez em mim, e eu não sabia disso. Levei tinta, caí igual um patinho. Falou, tá aí, mas assim, tem gente aí, um monte de gente querendo alugar aí e tal. E eu peguei e fiquei meio que comichão, né? Falei, gente, mas peraí, minha esposa estuda ali do outro lado. Aí eu já fui, a cabeça já começou a maquinar, né? Olha, o negócio que eu tô querendo fazer, e a escola de arquitetura, então o pessoal faz plotagem, então a gente pode fazer aqui, enfim. Sabe aquele 1 segundo que você pensa zilhões de coisas? Sim. Aconteceu isso. Eu falei, só um minutinho. Aí eu peguei o telefone, na verdade era rádio na época, né? A gente usava rádio. Celular tinha, né? Mas não era tão comum assim. Não era tão usual, né? E eu chamei pelo rádio o meu amigo lá e falei assim, ele chama Éder, né? Eu falei assim, Éder, cara, aquilo que a gente conversou ali, você tem vontade mesmo? Ele falou, tenho. Ele falou, então, cara, eu tô olhando um negócio aqui, dá uma chegadinha aqui? Dou. Por coincidência, ele também estava saindo, já estava dentro do carro. Então, assim, passou mais uns 20 minutos, ele chegou.
E ali foi muito engraçado, porque assim, nós olhamos e tal, e quanto que era o aluguel? 768. Na época, né, eu lembro que eu ganhava 700 e poucos reais, ele era mais velho de casa, ele ganhava uns 1.100 reais. Eu peguei e pensei assim, aquele pensamento, olha, cara, eu posso tirar 350 reais, e eu ainda tenho uns 3 mil lá comigo. Ele olhou para ele e falou, eu também. Falei, e aquele vai que não vai, a gente olhou pro cara assim, tá ok, tá alugado. Legal. Olha, E foi muito interessante porque, só um detalhe. sim, Isso ainda sem ter o que fazer ali dentro, né? exatamente. Então, assim, Cara, esse que é o detalhe. Então, entre a gente ter a ideia inicial de um bate-papo e realmente alugar a loja, custou, assim, em tempo, né? Foi no máximo 2 horas. nossa, E bicho. o mais engraçado foi que, assim, né? Se eu tivesse que escolher, fazer um plano de negócio, ou escolher uma pessoa, talvez não teria sido ele, até pela afinidade. A gente não tinha. Era da mesma equipe, tinha umas 14, acho que eram umas 10 pessoas, Uhum. e só que você acaba aproximando mais de alguns e menos que outros, né? Sim, Então, natural, até né? você está na sala de aula, naturalmente se aproxima de mais de alguns de outros, até pela natureza dos equipamentos ali, que era um pouco diferente, né? Tinha portes diferentes, então a minha turma era outra. Então, assim, em menos de 2 horas, tivemos uma ideia e decidimos e alugamos o lugar. Então, assim, foi uma coisa extremamente improvável, vamos falar assim, do ponto de vista de abertura de uma empresa. Mas uma lição que eu aprendi é o seguinte: para você tomar uma decisão, cara, você precisa de um desejo ardente. Porque se você for pensar no como, você não faz. E aí, naquela época eu não pensava no como, eu pensava assim: eu vou montar uma empresa, eu quero ter uma empresa e eu vou ser melhor que todo mundo. Era só isso que eu pensava. Uhum. E com isso, assim, como eu disse, né, se a gente for pensar no como, é uma coisa muito louca, porque na época tinha copiadora exata, 8 lojas, não lembro quantas, né, 5 lojas, 8 lojas em Belo Nossa. Horizonte, várias outras gráficas conhecidas, e a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Então, aconteceu que foi isso. Então, teve esse start, e a partir daí, tudo começou. Primeiro nós pensamos no quê, e o como ele veio acontecendo aos poucos, né? Então, à medida Legal. que o tempo foi passando, e ali, depois de um tempo, assim, acelerando a história, né? Porque se for deixar aqui, eu fico 5 horas contando essa Pode ficar história. à vontade, você tem o tempo que você quiser. E então, acelerando a história aí, né? Pulando umas etapas aí. Então, aí o que acontece? Depois de um tempo, tomamos uma outra dura decisão, que é sair da Xerox, porque a Xerox era uma Só multinacional. uma pergunta. Sim, Logo depois, né, vocês alugaram a loja, né? Beleza, pô, alugamos, estamos dentro. Vocês montaram alguma coisa antes de ser uma gráfica? Ou. ah, não. Não, na verdade, o que acontece? Então, antes da gente começar, bom, eu sabia que seria uma gráfica. Entendi. Agora, como que eu ia fazer isso, eu não sabia. Uhum. Mas uma vez que você define o que, o como, ele vem aos poucos, Sim, né? E natural, aí eu né? falei assim, cara, a gente tem como comprar uma máquina? Não. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é reformar, porque foi o primeiro aluguel. Então, o Uhum. piso era piso grosso, não tinha pintura, não tinha nada. Então, a gente passou Entendi. ali uns bons 3 meses ali arrumando o lugar, né? E é onde E que nesse, vocês estão hoje também, né? eu Sim, até, não só uma não, loja, não, mas. antigamente a gente ficava ali naquele quarteirão e tinha todas as lojas, né? Depois que a empresa cresceu, todas as lojas. Mas recentemente, em 2017, a gente adquiriu uma fábrica mesmo, né? Um galpão todo pronto, uma fábrica, né? Não é só um galpão, porque tem a parte de produção e a Uhum. parte de escritório de 5.000 metros, então a gente acabou diminuindo, reduzindo as lojas alugadas e levamos todo o equipamento pesado para a nossa fábrica de verdade, né? O pessoal, Mas até então, para quem não conhece Belo Horizonte, né, assim, você jogar aí Praça da Liberdade, você vai ver que é um dos pontos turísticos de BH que fica no metro quadrado mais caro da cidade, entendeu? Assim, lá no bairro de Lourdes ali, né? Ali é uma divisa entre ali é Lourdes, Lourdes, funcionários, Savassi, isso. funcionários, porque Então, funcionários, Savassi mesmo não é o bairro, né? O bairro é funcionários, né? isso, E exatamente. Savassi é tipo o apelido ali da área ali, A mas ele tá ali região, entre né? Lourdes, funcionário, tá naquela E é funcionários, né? é uma região assim, nobríssima ali, né? Então, para vocês Extremamente, o verem aluguel. a coragem do empreendedor, né? Não foi só, né, falar assim, não, vou alugar aqui porque eu achei bonita a loja, né? Ele teve uma visão a longo prazo, porque também principalmente naquela época, hoje a gente tem internet, a internet acaba dissipando o nosso negócio mais fácil. Então, às vezes você tem uma empresa que pode ser, às vezes, um pouco mais distante da área central, talvez não faça tanto dinheiro, mas naquela época
era essencial que, assim, para você ter uma boa construção de marca, para as pessoas terem uma boa percepção, você tinha que, principalmente tratando de um negócio local, você precisaria estar num lugar muito bom, né? E ali era um lugar, assim, né, maravilhoso, né? Extremamente Entendeu? central ali, na Zona Sul, Exatamente. lugar top. Hoje, realmente, o que você está falando faz toda a diferença, porque até ao longo do tempo mesmo, a gente foi percebendo isso. As pessoas migraram, né? Até pela essa questão do digital, ia demais na empresa e a partir de um ponto parou de ir, né? Porque, naturalmente, o e-mail, o telefone, e depois que a gente implantou o e-commerce, então, né? Essa ida pessoalmente, ela praticamente, assim, diminuiu Diminuiu bruscamente. muito, né? Porque é o fato, né, Igor? Até se você pensar bem assim, isso é uma tendência que antigamente você comprar um livro, você ia na livraria. Hoje não, hoje você compra o livro, desde que ele chega na sua casa, ele pode vir até de Marte. Você não Não quer saber a importa. origem, né? Você só quer Você não quer saber que saber ele a chega. origem. Exatamente. Então, isso até foi um dos motivos também que a gente percebeu que uma estrutura grande numa área central não faz muito sentido mais hoje, né? E você pegar isso e levar para um outro lugar muito mais barato, ou então para uma sede própria, mesmo que ela esteja um pouco mais distante do núcleo principal ali, mas isso não importa. Hoje em dia você, né, você compra livro, hoje, em vez de ir na leitura que está do lado da sua casa, você encomenda um que vem de outro estado, por exemplo, né? Exatamente. E então, assim, voltando na história, né, até para pegar no tranco ali, como que Vai lá. pegou mesmo, a gente pegou e naquela época nós não tínhamos nem dinheiro, nem condições de comprar equipamento, nem nada. É uma doideira, cara, porque você saber o que você quer, mas não saber como, do ponto de vista lógico, é um troço muito louco. Sim. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou alugar uma máquina? A gente não pensou em nada disso. Eu só queria saber, eu vou fazer. E aí, nós lembramos, nós tínhamos um amigo nosso, que ele é até falecido já, o senhor Freitas, e na época ele tinha uma máquina, uma copiadora, um Xerox mesmo, uma máquina de Xerox. Legal. E aí a gente falou, senhor Freitas, se eu não empresta essa máquina não para a gente, não, a gente te paga o que a gente usar dela, né? Como se fosse assim, eu não usar nada, eu não te pago nada, mas se eu usar 10 mil cópias, eu te pago relativo a 10 Tipo mil um cópias. consignado mesmo, né? Como se fosse isso. E aí ele falou, não, eu empresto, tal, tudo bem. E ele foi e emprestou essa máquina para a gente. E a gente começou assim, tirando simplesmente cópia mesmo, xerox preto e branco. Né? E uma coisa que hoje, se for ver bem, não sustenta uma empresa, né? Não, E naquela época também não sustentava. Mas assim, a gente foi correndo atrás. Então, o meu sócio, o Éder, né? Ele na época era namorada, a esposa dele trabalhava numa empresa que era até cunhada. Ela trabalhava numa empresa que era da pessoa que era casada com a irmã dela. Então ela trabalhava na empresa do cunhado, vamos dizer assim, né? Tipo uma empresa familiar, né? De É âmbito uma mais empresa familiar. familiar, exatamente. Só que aí ele falou assim, cara, então ele tem condições de pedir uma máquina pra gente, de alugar uma máquina, porque a gente não tinha nem nome para alugar. Né? Hoje, por exemplo, você vai comprar um carro, o pessoal te avalia sua ficha. Se você não tiver condições, você não compra, né? Você não consegue financiamento. E aquilo também não era diferente. Os equipamentos eram tudo caríssimos, né? Você pegar a máquina mais barata antigamente, da época que atendia, 100 mil reais. Hoje, Nossa. 100 mil reais já é uma grana. Agora, você pega 100 mil reais há 20 anos atrás, Mas hoje é é uma viável, coisa de né? louco. Só que na época, o que acontecia? Tinha aquele esquema de aluguel. Você conseguia alugar a máquina. Você não precisava de comprar ela. Então, no aluguel, você, assim, tinha uma franquia mínima que você tinha que usar, mas você também não tinha que desembolsar 100 mil reais, né? E diferente lá da máquina emprestada que a gente tinha pegado, se eu tirasse 0 cópias, eu pagava 0 reais. Na Xerox era diferente, e a gente alugou da própria Xerox, né? Legal. Na época, que aí a gente saiu da Xerox, e, enfim, e pelo estar com o DNA na veia ali daquela empresa, falou, olha, o que a gente conhece, e é o que tinha também na época, nem tinha muitas opções, né? Então, só que lá era diferente, você tinha uma franquia mínima, então se eu não fizesse nada, eu tinha que pagar um mínimo, que é a franquia mínima mesmo. Piso, Mas né? assim, é um piso. Mas só que assim, aí o que acontece? Aquela vontade louca que a gente tinha, né? Tô assim, bem sintetizando mesmo a história. Não, tranquilo. E aquela vontade louca ali de fazer uma coisa acontecer. Então, assim, a dedicação que a gente tinha era uma coisa incrível. Era, sabe, você entrega todas as suas energias. E o mais interessante foi que todo aquele conceito que a gente tinha de atendimento do Xerox, de qualidade de atendimento e tudo mais, a gente trouxe isso para dentro da empresa, porque aí eu lembrei daquilo, né? Poxa, se a gente atendesse bem, o cara sendo mal atendido, ele volta. E se a gente atendesse bem, como seria? Então, assim, nós começamos a fazer mesmo um trabalho assim que o cara chegava e era extremamente bem atendido.
né? A qualidade dos equipamentos, nosso, eu até brinco que a máquina que a gente tinha era que a pior máquina que o dinheiro podia comprar para uma gráfica. Porque, porque assim, a máquina era muito lenta, muito ruim. Mas o fato da gente dominar aquilo, né? Porque a gente fazia aquilo muito bem há muitos anos. Então, assim, todos os dias, era religiosamente, todos os dias a gente passava lá e dava manutenção no equipamento. Então, ele era sempre bonito, sempre lindo a impressão, né? A qualidade de impressão era muito boa. Então, a gente começou a ser conhecido ali, sim, né? Então, a faculdade, o pessoal vinha para fazer algum trabalho ali, que era logo do lado da rua, do outro lado da rua, né? Da Ô, avenida. Rodrigo, naquela época não tinham outras faculdades igual hoje tem lá, não, né? Era mais mesmo a Isabela, ou Não, tinha mais? tinha uma faculdade que era, eu nem sei se existe hoje, eu acho que ainda existe, na Gonçalves Dias mesmo, tinha a faculdade de arquitetura, mais embaixo, né? Aí já bem no centro dos funcionários ali. Então tinha faculdade de arquitetura. E na época, assim, quando a gente começou, quantos clientes tinha? Zero. Não tinha nada, né? E o que começou foi assim, a faculdade, então a minha esposa estudava na sala de aula, falou, Jane, fala com o pessoal para vir fazer trabalho lá com a gente, tal, né? Cópia de apostila e outras coisas mais. E com isso a gente começou, né, a fazer o trabalho da nossa forma mesmo. Nós fomos como o negócio da faculdade começou a dar certo, e uma das coisas que a gente fazia muito para questão de atendimento, de atendimento, era adequar a nossa estrutura ao cliente. Então, assim, a faculdade ficava aberta até 10 horas. Então, eu me recordo que no início, nós abrimos a empresa até 10 horas, porque era a única gráfica de Belo Horizonte, que era uma portinha, né, na época, que foi a primeira loja que a gente teve, que ficava aberta até 10 horas da noite. Então, aluno para entregar trabalho, aquela coisa toda. Então, a gente tinha um movimento, cara, uma coisa que era muito engraçada, porque hoje as pessoas fecham a empresa e você fala assim, né, eu vou fechar porque não tem ninguém. Mas se eu tiver fechado, ninguém vem. Então, aqui, quem nasceu primeiro, ovo, a galinha, né? Então, Exatamente. no começo, realmente não tinha muito movimento, mas quando aquilo pegou, o pessoal vinha de longe, de outras faculdades, para poder fazer trabalho que sabia que a gente estava. Então, assim, mas tudo isso o quê? Pensando no atendimento ao cliente. Sim. Então, assim, a gente foi fazendo um nome, porque na época não existia internet, estava muito no comecinho mesmo, a internet mesmo era praticamente zero, né? Tipo, a coisa importante que tinha ali na época era e-mail, era até o Velox, né? Então, quem é mais antigo vai lembrar, o Velox Mail. Não existia nem Nossa, domínio da empresa, para você ter ideia. Era esse aí eu lembro. futuroexpress@veloxmail.com.br, né? Porque não era uma coisa muito difundida. E então assim, a gente ficou conhecido demais pelo boca a boca mesmo, boca a boca, porque a gente É o prestava um famoso atendimento. viralizou, né? Exatamente. E assim, porque era por dois fatores. Se eu entregar por tiver que escolher dois fatores, né, seria o atendimento, porque todos aqueles treinamentos que a gente tinha de habilidade de relacionamento com o cliente, tudo aquilo que a gente aprendia, que nós aprendemos, né, com a Xerox, a nossa equipe, nós treinamos as pessoas para serem daquele jeito. E Legal. fora isso, a gente estava na linha de frente atendendo também, né, trabalhando ali junto com as pessoas. E o segundo era a qualidade, porque o nosso trabalho era muita qualidade. Ô, Rodrigo, E sim. só um adendo também disso que você falou, que é muito importante, porque eu vejo que as pessoas também aprendem muito pelo exemplo, né? Então, por exemplo, Uhum. vocês já tinham isso no DNA de vocês, mas vocês tinham um histórico profissional que envolvia isso, né? Então, assim, pô, vocês Sim. viveram isso por vários anos, né? E por mais que vocês, né, fossem engajados por passar isso para as pessoas, obviamente as pessoas iam replicar uma parcela grande desse comportamento, né, desse desejo de fazer dar certo igual vocês faziam. Mas eu acho que, assim, cara, isso eu vejo, né, porque eu já trabalhei em empresa também, de forma Uhum. formal, e eu vejo que o exemplo, cara, dos líderes acaba, assim, sabe, te dando um gás mesmo. Então, assim, imagina só, né? Se você fala para o cara atender bem e tudo mais, e o seu funcionário, o seu colaborador, ele, quando vê um cliente chegando, vê que você está sentado lendo uma revista, entendeu? Isso meio que dá não é que dá um desânimo, mas é indireto, sabe? Aquilo dali mina aquela pessoa, né? Aí ele fala, será Sim. que é verdade mesmo aquilo que ele falou no treinamento? Mas agora, quando ele te vê lá na linha de frente, ajudando um cliente, né, dando uma atenção, eu acho que o treinamento que você deu ali, você dá um bust nele ali, entendeu? Você coloca, sei lá, 2 vezes mais conteúdo, porque o cara vê no exemplo de você que é um líder dele, né? Você lidera pelo exemplo, aquilo que você ensinou há 2 horas atrás, você está aplicando ali na linha de frente, né?
É não que você tem que ficar lá também o tempo inteiro, até porque você está pagando uma pessoa para fazer aquele trabalho, mas o fato de você demonstrar isso na prática, eu acho que é muito rico, entendeu? Porque, Não, tem né, dúvida. a gente, assim, eu acho que é muito torna o seu treinamento, né, bem mais valioso. E o resultado disso, a gente, né, tem uma excelente entrega da parte dos seus colaboradores, né? Sim, eu não tenho dúvida disso, porque esse conhecimento tácito, assim, você está passando junto, né? Ele faz total diferença. E até porque também é o seguinte, no começo, quando a gente começou lá na empresa, também tivemos uma característica que foi interessante, que como eu conheci várias pessoas, a gente acabou pensando, né, ótimos profissionais para trabalhar com a gente. Então a gente trouxe pessoas com know-how, mas know-how Legal. do trabalho em si, Sim. né? Aí, assim, nós trabalhávamos 100% dentro da empresa. Então o atendimento, por mais que tivesse, né, no começo até nem tinha nenhuma pessoa, atendimento éramos nós mesmos. Então, assim, pelo fato de a gente ter também, eu e meu sócio, nós tivemos muita sinergia, porque a mesma pegada que eu tinha, ele também tinha. Legal. Isso é E importante, viu? isso é uma questão de, quando você fala assim, de pessoas que são empreendedores mesmo, que estão começando e que têm aquela garra, o cara é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, se tiver que varrer o chão, ele varre, se tiver que lavar, ele lava. E, assim, é um conceito que, na verdade, eu sempre carreguei isso comigo, né, de pegar para fazer, não ter medo de fazer. E até hoje, cara, eu tiver que, né, eu tiver que varrer, eu varro, vamos fazer junto, enfim. Eu não escolho tipo de serviço, não existe tipo de serviço. E naquela época, então, eu nem dava para escolher, porque a gente tinha as pessoas que, principalmente quem sabe, quem está começando a montar uma empresa, nem sempre você tem todos os setores bem definidos. Então, tem que fazer entrega? Não tem motoqueiro, então você pega o carro e vai. Ou então você não entrega, né? Ou então você contrata naquela Ó, época. Hoje está fácil porque você chama um log e tal, mas não existia isso antes, né? pessoal, é até E, mesmo para afirmar isso que o Rodrigo está falando, isso é muita verdade, porque eu fui fazer uma visita lá, lá no galpão, onde ele tem o escritório e a produção, e eu cheguei lá e o Rodrigo estava apertado lá, né, Rodrigo? Você estava assim, não, cara, eu estava ali na produção ajudando, porque a gente tem entrega aqui de final de ano e a gente precisa entregar e eu estava lá ajudando a fazer, entendeu? Então, isso que ele estava fazendo, que ele está falando aqui agora, é mais pura verdade mesmo, porque eu pude provar disso, né? Eu cheguei lá, eu atrapalhei ele, né? Porque ele estava lá com a mão na massa lá, e ele foi me isso, atender, né? Mas ele estava isso lá na produção. isso no começo, né, é extremamente latente, não tem como você deixar de fazer. A partir de um ponto, hoje, por exemplo, eu faço, vamos falar assim, por opção, né? De vez em quando eu tiro alguns dias da semana ou parte do dia para estar junto com o pessoal fazendo o trabalho junto ali, motivando, aquela coisa toda, né? Legal. Então nem sempre eu estou na produção mais hoje, porque a partir do momento que você cresce, passa de um patamar, não dá mais para você ser aquele cara operacional, né? E até porque senão o seu estratégico fica para trás. Exato. Mas, independente disso, eu sempre fui essa pessoa, Igor, de pegar para fazer. E naquela época, então, nem se fala, né? E isso foi muito interessante, porque um diferencial interessantíssimo, que é a questão da cultura, cara, porque uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que é o seguinte, máquina, quem tem dinheiro compra, cara. Bota isso na cabeça. Não adianta você falar assim, eu vou diferenciar porque eu vou comprar máquina X, Y, Z, eu vou ter o ABCD, vou ter o Mac das galáxias para fazer minha criação. Cara, quem tem dinheiro compra. E olha que quando você fala de investidor, tá cheio de gente por aí que tem dinheiro que não sabe nem o que quer fazer, né? Assim, não sabe nem onde que coloca. Sempre tem gente que E tem mais dinheiro que a gente, então. pois é. E aí o que acontece, né? Quem tem máquina, quem tem dinheiro compra. Sim. Então, o que faz a diferença é a cultura que você implanta na empresa. Então, a cultura, e no nosso caso lá, foi a cultura e o grande chave foi o atendimento, a cultura do atendimento. Que isso não dá para copiar, porque é uma coisa que a gente transfere de forma tácita, é um DNA, né? Então, eu até falo isso sempre, até a gente tem isso internamente ainda, que naquele momento a gente transferiu um DNA de forma assim, extremamente forte. Então, o que o cara falava lá na ponta era o que eu falava. Então, porque a gente treinou tanto, faz tanto junto, né? E esse entendimento era uma coisa tão maluca, Igor, que era assim, a gente virava mundos e fundos, né? Tem até um caso interessante que eu lembro isso com graça, porque na época ligaram, falaram assim, vocês fazem encadernação, assim, assado? Falaram, fazemos, né? O telefone, na época, era o canal.
E eu me recordo que isso foi lá um bairro aqui próximo, né? Não, foi no Sion. Sion não, Sion, se não me engano. E aí o que meu sócio fez? Pegou todo o material de cadenação, colocou no porta-mala do carro e foi lá na casa do cara, né? No começo, cara, você não tem muito trabalho, você pega tudo que vem você sai Você rasgando. vai. E naquela época falou, olha, Exatamente. chegou, vocês fazemos, claro, naquela questão de atendimento super envolvente, né? E eu lembro que ele tocou campainha lá, no Belvedere, agora eu lembrei, Belvedere, porque o Tá. senhor Belvedere é próximo. Belvedere é um bairro de Bairro pessoas nobre aqui de BH, muito pessoas abonadas. endinheiradas, né? Muito empreendedor de sucesso. Ou não, né? Exatamente. Mas enfim. E aí, o que acontece? Ele tocou campainha, virou a esquina, pegou o material, pois não, aqui da Futura, vim buscar seu material e tal. E ele deu a volta no quarteirão lá, encadernou no porta-mala do carro mesmo, colocou e tal, voltou, deu aí 10 minutos, 5 minutos, aqui, tocou a campainha de novo. E aí a pessoa abriu a porta e ficou surpresa, né? E foi muito engraçado. Cara, vocês são foda demais! Mas é claro que, assim, né, falando de um atendimento, você não tem condição de fazer isso em todo momento. Sim. Mas foram coisas como essas, porque a gente teve vários momentos para poder mostrar coisas como essa, né? Sim. Hoje nem sempre dá para fazer isso, mudou tudo, né? As urgências são diferentes, enfim. Mas eu acho que a lição que a gente tira disso é justamente que foram várias coisinhas como essa que fez com que a empresa realmente, esse cara, indicou centenas de clientes para a gente, porque ele era um cara meio que centralizador, assim, que eu digo. Era uma pessoa que conhecia várias, né? Então ele indicou para vários. Então, eu costumo falar que né, entendo a analogia, né? Mas é a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim, você vai atendendo uma galinha aqui, outra ali, só que quando você chega nessa, aí o negócio escala de um jeito, né? Que você não tem controle. E graças a Deus que não, né? Porque, exatamente. E aí vai multiplicando. Então, assim, a empresa foi só crescendo ao longo do tempo e ela foi, assim, foi muito engraçado que a empresa dobrou o faturamento várias vezes ao longo de vários anos. Então, eu posso dizer, em alguns momentos, foi exponencial mesmo. Esse ano a gente vendeu X, ano que vem a gente vendeu o dobro, no outro ano a gente vendeu o dobro do dobro, e assim foi sucessivamente crescendo aí ao longo dos anos. É claro que nem tudo é flores, né? E se fala de a vida de empreendedorismo, né, eu costumo brincar de dizer, né, na verdade, que a gente acertou mais do que errou, mas nós erramos muito, né? Tropeçamos muito aí nesse caminho, nessa jornada empreendedora aí. Mas assim, de forma resumida, né, o nascimento da história da empresa foi assim. Aí a partir do momento que a gente ficou maior, né, e tudo que a gente ganhava a gente reinvestia na própria empresa. Então, e aí chegou um tempo que a gente realmente virou uma referência em Belo Horizonte mesmo. Então, o gráfico era Futura Express. Todo mundo conhecia, todo mundo conhece. E virou uma referência mesmo. E ali, referência por qualidade e atendimento, né? Porque a gente fazia, e até pelo nome também, porque Futura Express, soluções digitais. Então, na época, a gente dava solução para coisa. O que as pessoas não conseguiam fazer em lugar nenhum, procurava a gente, que a gente dava um jeito. Tanto, por exemplo, eu preciso de tantas agendas para pouco tempo, né? Ou então mesmo coisas mirabolantes, eu preciso disso, e uma coisa que era bem latente na época, né, que era assim, essa questão dos designers, tinha muito, o pessoal inventava muito, era muito criativo, né? Embalagem, essas coisas. Inventava um monte de coisa e a gente entregava tudo aquilo e a gente ficou como referência de solução mesmo. Ô, Rodrigo, eu até arrisco dizer que em alguns determinados trabalhos, né, não sei se você me corrige, mas eu acredito que em alguns determinados trabalhos você nem deve ter lucrado, mas às vezes você deve ter pego aquele trabalho porque era algo inovador, assim, né, que era algo que outras gráficas não faziam. Você pegou aquilo para fazer, fez, entregou e aquilo virou um marketing, né, um case, né, na verdade, seu, de algo que ninguém fazia, né? Então acho que isso também às vezes, né, a gente é interessante a gente fazer essa reflexão, porque às vezes, mas eu vou pegar esse trabalho aqui, que eu consigo fazer uma solução para ele, mas eu não vou lucrar com ele. Mas nem sempre também a gente tem que ver assim, obviamente, a gente está falando no âmbito de empresa, se você não lucrar, você não se sustenta, né? Mas existem determinadas situações, principalmente no início, né? Eu acho que é no início que a gente é mais desafiado nisso, né? Principalmente naquilo que a gente ainda não tem
domínio ou não sabe uma solução pronta para aquilo, né? Isso acaba sendo desafiador para a gente, e muitas pessoas têm medo, né, desse tipo de situação, né, justamente porque não vai dar dinheiro e às vezes vai ter um custo com aquilo e não vai dar certo, né? Eu acredito, eu penso muito, eu acho, né, que isso deve ter acontecido com você também, né? Com a gente, o que acontece? O fato da gente assim, entregar um trabalho de excelência, tanto na qualidade do produto quanto no atendimento, até que isso, a maioria dos momentos, ser bem sincero, isso não foi um fator, porque as pessoas de verdade mesmo enxergavam qualidade, né? Então, assim, é como se... É um comparativo, mas só para ilustrar mesmo, né? Era a Apple, né? Então o produto ele era mais caro, então a gente nunca teve o preço mais barato, mas também não é nada exorbitante, era o preço justo, né? Para um trabalho. Então, mas a partir do momento que você entrega aquilo que a pessoa precisa, o preço ele acabava ficando secundário. Por quê? A gente acabou criando isso de uma forma diferente, né? Nós construímos isso de uma forma diferente. Mas, assim, ocorreram casos também, eu lembro que depois, em 2006, se não me engano, nós abrimos a divisão de sign, né? Sign era sinalização. Então, antes tinha outdoor, carro plotado, aquela coisa toda. Eu lembro que, na época, em 2006, nós chegamos a alugar um galpão com 3 mil metros só para colocar essa parte de sinalização. E que era outdoor, né? Outdoor era para a cidade inteira, então não tinha esse negócio de Instagram, porque hoje é engraçado, né? Anúncio em outdoor e backbus é um negócio que quem tá de passageiro tá olhando aonde, Igor? Tá olhando aonde? Fala para mim. Eu acho que ele vai estar olhando para a revista, né? Ele vai revista. É o celular, cara. O cara tá com o celular na mão. Exatamente. E até quem tá dirigindo tá com o celular na mão, então imagina quem tá no banco. Já que é mesmo, mas aqui isso aí vai dar ruim, né? O cara tá dirigindo com o celular na mão. Então, assim, isso mudou muito a característica. Mas naquela época lá atrás, cara, outdoor era um negócio de louco. Então a gente fazia placas e outdoors para todo lado. E naquela época aconteceu algo similar a isso aí. Então nós pegamos alguns clientes para poder provar o valor nosso, né, que a gente dava conta de entregar. Então, fizemos trabalhos nacionais, por exemplo, para Ali, posto Ali. Todos os postos Ali do Brasil tinham uma faixa. Então, para a gente provar que a gente dava conta, então o primeiro trabalho, a gente fez assim, a preço de custo mesmo, mas para provar, né? Porque uma coisa é o seguinte, né? Você fazer um trabalho digital, você fazer um trabalho de marketing, ou fazer um trabalho de fotografia, em que você é o fotógrafo, os primeiros casamentos eu não consigo pegar, então eu vou fazer de graça até eu pegar a minha moral para fazer, né? Tudo bem que você não tem matéria-prima, mas quando você fala de produto que tem matéria-prima, você fazer de graça já pesa, né? A não ser que tenha uma promessa muito forte por trás, um contrato forte, você faz esse primeiro, mas mesmo assim são coisas que não tem jeito, né? Eu costumo brincar também assim, frete grátis para São Paulo, frete grátis, não tem almoço grátis, né? Então, alguém paga a conta no final. Eu até brinco com o pessoal, falando, esse caminhão aqui, gente, que leva de São Paulo para cá, ele chega no posto de gasolina e ele fala assim, fulano, eu vou abastecer aqui, mas você não cobra não, porque o frete é grátis, tá bom? O motorista também fala assim, senhor dono da loja, não precisa me pagar meu salário não, porque o frete é grátis, então eu entendo. Não existe, alguém tá pagando, não existe, né? Alguém paga a conta, sempre. Então... Naquela época a gente chegou a fazer algumas coisas nesse sentido, mas não dando de graça, né? Mas assim, com um preço extremamente acessível para provar para o cliente que a gente era capaz de fazer aquilo. Então, é uma aposta, né? Porque poderia dar errado ou simplesmente o cliente poderia não fazer de novo, mas tem momentos que você usa disso, né? E principalmente quando você presta serviço, isso é uma coisa que é comum, né? Para você fazer uma entrada de serviço. Olha, eu não confio tanto em você, eu vou fazer o trabalho de marketing digital para você durante um mês. Se você gostar, você me contrata. Isso te permite fazer, né? Esse tipo de diminui entrada. Um pouco a barreira de entrada ali. Né? Exatamente, você quebra a barreira de entrada. Exatamente. E aí você tem a prova de provar, você tem a oportunidade de provar que você dá conta de fazer um negócio, né? Exatamente. Ou dá conta de queimar o filme. Você não dá conta. Mas o medo de queimar o filme a gente já tem, né? Assim, então acho que, né? Risco pelo risco, beleza, vamos tentar. Né? Vamos tentar dar certo, né? Vamos fazer dar certo. Você não acha que você não tinha risco lá com a loja, alugando a loja? Não tem dúvida. Então, sem dúvida. E risco foi uma coisa que
do ponto de vista da sanidade, cara, a gente assumiu o risco demais, porque era coisa que se desse errado, comprometia família, comprometia um monte de coisa, né? Porque chegou um ponto também que a gente teve que comprar as próprias coisas, né? E os fiadores era meu pai, era meu irmão, era minha irmã, era cunhado, para poder conseguir as coisas até você entrar naquele ritmo ali em que a empresa pega no tranco. Então, era um desafio duplo, porque além de fazer dar certo, porque na minha cabeça, na nossa cabeça, né, a gente só pensava em dar certo, e as pessoas que a gente acabou envolvendo ali naquele caminho ali, né, e de honrar aquilo, falar, a gente não posso queimar o filme com essa turma aqui de jeito nenhum, então isso tem que dar certo duplamente, pela gente, porque eu quero muito, e por quem está por trás aqui dando ajuda pra gente, né. Então, assim, a grosso modo, assim, e aí foi, né, a empresa foi crescendo, nós compramos um galpão no Santo André, na época, e foi em 2012, O e bairro até Santo chegar André, agora, ele fica próximo de onde aqui mesmo, em BH? o bairro Santo André, fiquei perto da Pedro II, ali, aquela avenida onde que tem que vende peças ali, né? Pedro II, né? Peças de automóveis ali. Ali é o cemitério dos automóveis. Exatamente. Sei onde é. E aí, em 2017, a estrutura toda crescendo, né? E em 2017, nós lançamos o e-commerce, né? O futurexpress.com.br. Então, a gente desenvolvemos um sistema de e-commerce para atender aquele cliente que ia no balcão. Então, o cliente ia no balcão pedir algumas coisas. Então, o nosso e-commerce ele tem uma peculiaridade diferente, né? Porque o e-commerce de celular, você escolhe lá o tipo. Ah, eu escolho se eu quero iPhone, se é preto, rosé ou branco. Né, gráfica não, tem o tamanho, tem o papel, tem se é frente e verso, se não é frente e verso, se tem laminação, se tem acabamento, se o corte é redondo, se o corte é quadrado, então não existia nada pronto, e nós acabamos desenvolvendo isso até pela essa questão técnica, né, porque a minha formação toda foi de uma área técnica, né, eu estudei eletrotécnica, depois eu estudei eletrônica, depois eu fiz engenharia eletrônica, então tudo voltado para soluções ali, desenvolvimento, programação e tal. Então, nós mesmos desenvolvemos o nosso próprio e-commerce. E em 2017, a gente falou, olha, não cabe mais aqui, não dá. Foi aí, sim, que nós resolvemos comprar essa fábrica mesmo. Então, é 5 mil metros, né? É uma fábrica Galera, é bem na gigante área lá. industrial. Bem na área Gigante. industrial. E aí, o que acontece? O fato da gente ter tirado todos os equipamentos pesados ali da Avenida Bias Fortes, levamos para a gráfica principal, né? Para a fábrica. E até pelo fato daquilo que a gente comentou um pouquinho no começo, né, Igor? Se você está vindo daqui da China, desde que chega na sua casa na hora que você pediu, não importa. Então, Você não quer saber a origem. não quer saber. E aí foi o que levou a gente a trocar, né, os aluguéis pela a compra do imóvel. E assim, depois desse tempo todo, né, agora em 2020, a gente já está quitado, já em 2020 a gente quitou, então é um imóvel totalmente próprio, quitado. E é isso, cara, só sucesso, graças a Cara, Deus. Muito trabalho, muito bom. mas Não, estamos dando mas certo. também. Isso aí, meu filho, vocês não têm dúvidas, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho. Quando que vocês perceberam, né? Porque o Rodrigo, pessoal, ele tem a Futura Express, inclusive acessa aí, futurexpress.com.br. .com.br. Se você tiver de qualquer lugar do Brasil, você pode, né, acessar lá e imprimir o seu cartão de visita, o seu adesivo, né? Eles têm vários adesivos lá legais que você pode imprimir. Então, você quer, às vezes, é dono de uma hamburgueria, tem um e-commerce, né, para você fazer os lacres lá dos seus pedidos, né, etc. Tem soluções bem legais, mas Todo tipo de material gráfico, né? toda, né? Adesivo, tudo, 100%. Até impressão em rígidos a gente tem também. Eu quero imprimir no MDF, quero imprimir na porta da minha casa. Então, dá para tirar a porta, levar e imprimir nela. Então, desde o cartãozinho de visita até a adesivação de veículo, tudo, 100%, né? Massa. E fora o e-commerce também a gente tem o atendimento via chat, que são pessoas reais mesmo, né? Não é chatbot, né? E mais o atendimento telefônico, porque às vezes as pessoas não conseguem encontrar aquilo que ele deseja, então tem todo aquele atendimento ali que vai dar a solução para a pessoa. Legal. Mas é isso. E aí, você ia falando? eu ia te perguntar sobre a Futura Convites, né? Que é uma outra empresa do seu grupo aí, mas que Sim. já tem um foco. Obviamente, o serviço, a essência do serviço é a mesma, mas ele já é um serviço 100% nichado. Quando que você teve esse time? Como Né, que de falar surgiu assim, essa ideia, né? porque você poderia fazer focado em qualquer outro tipo de mercado. Mas por que você escolheu o mercado de convites mesmo de formatura?
Sim. Isso aqui é o seguinte, eu costumo dizer que é o seguinte, né? Essa ideia do Futura Convites foi uma ideia quântica. Por que quântica, né? Porque quem estudou aí química e lembra aí um pouquinho, o elétron ele só pula para outra camada, não existe uma analógico, né? Eu subo aos pouquinhos, não. Eu só subo em quantidades grandes, né? Legal. E essa ideia não foi uma ideia, ela foi uma ideia que ela foi um salto muito grande, vamos dizer assim. Que foi o seguinte, então, nós sempre fomos muito especialistas em fazer trabalhos gráficos com dados variáveis. O que é isso, né? Em vez de eu posso fazer, por exemplo, hoje em dia essa questão de lead, né, ele está muito aí pela internet. Mas você tem condições, por exemplo, com um banco de dados, você consegue mandar comunicações personalizadas para as pessoas. Uhum. Então, assim, por exemplo, nós desenvolvemos isso ao longo dos anos, mais para o início, né? Que era assim, o pessoal tinha um banco de dados em que sabiam que as pessoas que moravam na região da Savassi, dá um exemplo aqui de uma empresa que vende vinho, né? Só para exemplificar. Então, a pessoa que mora na região nobre, o vinho tem que ser um vinho requintado. Então, não pode ser qualquer tipo de vinho. Uma coisa mais bacana. Né? Assim, exemplificando, o cara mora numa região, um bairro mais humilde, o vinho tem que ser o sangue de boi. Nossa, só para exemplificar, né? Tá. Então, o que acontece? Dentro disso, a gente desenvolveu isso, a questão de trabalhar com dados variáveis. Então, a comunicação que ia para o cliente que morava numa área tinha toda uma composição de produtos e de termos que eram voltados para aquela área. Porque é difícil, né? Uma pessoa, você oferecer BMW para o cara que compra, que não tem condições de comprar. Vai ser uma propaganda perdida. Sim. Então, na época, a gente trabalhava muito com isso, com a questão de dados variáveis, de personalização, né? E tudo mais. E aí, essa questão do convite de formatura, ela entrou um pouco pensando nisso, porque, olha, o convite até então era um convite de formatura comum, em que, e eu tenho o meu, né, na época que eu formei também, coincidentemente, foi em 2000, formei engenharia eletrônica em 2000, então eu tinha meu convite, eu lembro, olha, era um convite só que era o mesmo para todo mundo, e se você tivesse saído com a foto com o olho fechado, já era, a foto que tirou foi aquela, você não agradece ninguém, e o convite é um convite padrão, todo mundo tem igual. E aí, eu vendo algumas pessoas formando, a gente começou a ter contato, né? Aqui eu recebi um convite, eu falei, cara, olha só, o convite é tudo igual. E aí eu fiz aquele link, cara, sabe aquela ideia que fala assim, né? Cara, a gente faz isso aqui, mas não para convite, a gente faz para outros clientes, para outros trabalhos. E se a gente pegar isso e colocar no convite? Foi o plano do negócio. Legal. E aí o que aconteceu? A gente começou a desenvolver um convite de formatura, falando, vamos focar nisso, vamos. Então a gente desenvolveu toda uma estrutura ali para coletar os dados do cliente, porque como que eu vou colocar o dado da pessoa se eu não tenho esse dado? Né? Então nós desenvolvemos uma estrutura, até mesmo, de novo, voltando, a gente tem expertise em sistemas e outras coisas mais, programação. Então nós desenvolvemos um sistema em que permitia que o aluno colocasse os dados, por exemplo, agradecimento pessoal. No meu convite, e a gente criou o slogan, né? No seu convite, quem está em evidência é você. Legal. Então, por exemplo, o meu convite tem a foto grande, é a minha foto. O agradecimento é o meu agradecimento. Eu agradeci a meu pai, que pagou a minha faculdade e que me sustentou nesse tempo que eu estava formando, tal. O Igor, por exemplo, né, Igor, você... Não, a foto principal aparece, é a sua foto, e o seu agradecimento, você está agradecendo a sua avó por ter tomado conta dos seus filhos enquanto você estava estudando. É um exemplo, né? Uhum. Então, a gente pegou e criou isso. Essa foi a grande sacada do negócio, né? Legal. E para isso também teve toda uma estrutura que foi montada, porque você trabalhar com dado variável, né? Foi muito engraçado que muitas pessoas começaram a querer copiar a gente, tentar fazer isso, mas tem todo um sistema automatizado por trás para fazer isso. Então não dá para fazer manual. Quando você pega ali hoje, né, a gente já atende aí mil contratos por semestre. Nossa, muita coisa. Sei lá, tem mais de 2 milhões de convites entregues, então não tem como você fazer aquilo manualmente, né? Então a gente desenvolveu toda uma expertise para poder estar fazendo. E aí a sacada que houve foi essa. E foi em 2012, a gente começou a fazer esse trabalho, e foi muito engraçado que disso tomou uma proporção tão grande que isso virou uma empresa. Né? Então, a empresa Futura Convites é outra empresa, ela saiu de dentro da Futura Express, né? E que a Futura Express continua trabalhando com trabalhos gráficos, e a Futura Convites ela virou uma coisa muito engraçada. Né?
a parte que e de novo reforça uma coisa que muitas pessoas não têm, entende, já ouviu falar, mas não acredita. Como que um produto vende exatamente igual ou quase na mesma proporção do que a gráfica. Um produto só vende quase que uma centena de produtos que tem na gráfica, né? Então, o poder do foco, quando você tem um objetivo, você consegue focar muito mais no cliente, você consegue saber muito mais quem que é seu cliente. Então, essa concentração, essa dispersão, para muitos que pode parecer que é uma coisa bacana, né? A concentração, e o concentração você tem que dizer não para um monte de coisa, né? Eu faço Rodrigo, isso. Eu vejo muito isso hoje em dia, porque assim, na sua época lá, né, eu acredito que o acesso à informação ele era um pouco mais reduzido, né? Assim, então, Totalmente. Tinha internet, mas ainda nem todo mundo que tinha internet em casa, né? A gente não tinha celular com acesso à internet para ter essa velocidade que a gente tem. Então, assim, o volume de informações que a pessoa recebia era um. Hoje, se a pessoa quiser construir uma casa, ela tem um vídeo tutorial no YouTube para isso, né? Ela consegue, até a bomba. Se ela quer. Eu quero construir uma bomba, você vai achar lá como. Aí no outro dia você tá a Polícia Federal te acordando às 5h30, né? Mas aí, bom, mas se você quiser. Para tomar café com você lá, né? 6 horas da manhã. O japonesa federal vai te buscar, né? Mas até um meme, né? Que o cara. Tem. O meme que eles colocam, né? Naquele olho de peixe, né? E quando vê é o rosto do japonês da federal. Mas enfim. O fato de que hoje a gente recebe, né, informação de lugares diferentes, né, de pessoas diferentes às quais a gente segue. Enfim, a gente acha que a gente está numa geração de muitas ideias, né? Muitas ideias e pouca ação, né? Isso que você falou, por exemplo, né, no caso do foco, é algo que até eu mesmo me pego, eu sou uma pessoa um pouco inquieta, entendeu? Com algumas coisas. Então, eu vejo algo legal que eu consigo executar, eu já quero fazer, só que a gente cai naquele problema, né? A gente tem 24 horas do nosso dia, e se você vai fatiando o seu dia, né, demais ali, com projetos e coisas diferentes, você não vai fazer nada direito, né? Você vai demorar 20 anos para construir uma coisa direito, e olha lá, né, se der certo, né? Exatamente. Então, dilui ali a sua capacidade produtiva em várias atividades, então você acaba não ficando não ficando especialista em nada, né? Porque você faz tanta coisa que você acaba não focando em uma só. Então, isso aí varia, né, de produto para produto, de mercado para mercado, mas uma dica, né, é você concentrar em poucas coisas, mas de forma que você seja especialista daquilo. É aí que você se mostra como... você consegue demonstrar seu valor, né, a sua autoridade ali como o melhor daquilo ali, ou um dos melhores, faz com que você já quebra de cara algumas barreiras. E você começa a ter solução mesmo, né, Igor? Porque você é tão bom numa coisa que dificilmente alguma coisa você não vai conseguir resolver, né? Principalmente quando você fala de prestação de serviço, que, na verdade, a prestação de serviço é resolver problema, né? Entregar o cliente compra mesmo é uma resolução de problema, independente do que seja, né? Você não compra uma camisa, você compra uma resolução de problema de não ficar pelado. Ou você compra um estilo de vida também, por exemplo. Estilo de vida, ou você compra uma etiqueta para resolver o problema de você estar bem com a sua sociedade. Então, de uma forma, com a sociedade assim, né, com o meio onde você vive, todo mundo anda de bacana, você tem que andar bacana. Então, o problema seu é não estar fora da moda. Mas, em linhas gerais, é resolução de problemas. Um grande exemplo disso, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham nesse mercado de seguro de vida, né? Então a gente tem várias empresas, né? Prudential, tem como é que é? MetLife, né? Essas outras empresas. Eu já ouvi de uma pessoa que ela saiu de uma dessas empresas e abriu a própria empresa dela. E a gente fez alguns trabalhos juntos também. E eu achei engraçado porque essa questão, né, assim, da imagem, né, ela é muito importante, mas também, do outro lado, acaba ficando um pouco supérfluo, porque a pessoa falou assim comigo: Igor, eu preciso ter um carro importado. Eu falei: é mesmo? Você precisa? Eu preciso, porque senão meu cliente vai chegar... Vai achar que eu não tenho sucesso, então significa que ele assim, não vai comprar de mim.
Exatamente, basicamente é porque ela falou assim, eu atendo médicos, não sei o quê, então esses caras, eles têm carros melhores e tal, e se eu chegar lá com um pau velho lá, o negócio vai ficar complicado pro meu lado. Por um lado eu entendo, né, pô, beleza, faz um pouco de sentido mesmo, né, eu já trabalhei no mercado imobiliário, e quando eu ia captar imóveis, né, o cliente fazia questão de ir até a porta do imóvel comigo para ver que carro que eu tinha, entendeu? Só que no meu caso ele se frustrava um pouco porque era um carrinho muito simples, mas enfim, era o que eu tinha, né? Mas isso faz muito sentido, cara. Então, assim, as pessoas elas compram com base em uma necessidade, né? Tem até eu esqueci o nome da pirâmide, eu acho que é a pirâmide de Maslow mesmo, né? Que são as pirâmides das necessidades, né? Uhum, é isso mesmo. Então, a gente entende ali, né, uma necessidade, sua necessidade é o quê? Status, né? Sua necessidade é, sei lá, amor, conforto, e aí você vai calibrando seu produto conforme aquilo, né? E muitos mercados funcionam à base disso, né? E o porquê que também que eu entrei um pouco nessa parte do foco, né, para falar assim, justamente para você falar um pouco do seu projeto, né? Do seu projeto, eu vou colocar assim, pessoal, profissional, né? Porque aqui a gente conheceu, né, o Rodrigo da Futura Express, da Futura Convites, né? E agora você está com uma missão aí mesmo de ajudar outras pessoas, né? Porque essa bagagem que você tem, ela não é uma bagagem de se jogar fora, né? Então, assim, se você guardar só para você, esse é um desperdício mesmo, porque eu acho que a gente pode aprender muito com isso, né? Não, e foi assim, foi interessante porque, como eu comentei com você aqui no começo, eu acertei mais, nós, né, acertamos mais do que erramos. Até porque a gente está aí até hoje, 20 anos depois, né? Estudos dizem que até o primeiro ano, eu não me recordo o número exato, mas 80% das empresas Isso. fecham, e nos próximos 5 anos, os outros 20%, quase todos vão embora também, né? Então, nós estamos aqui já há 20 anos passando aí por várias crises ao longo desses anos aí, e a gente só cresceu ano após ano, né? Então, mesmo em 2020, claro que é um ano que a gente está na ponta da flecha, né? Porque trabalho gráfico e outra coisa, outros produtos que a gente vende, acaba não sendo o de como comida, né? Comida todo mundo tem que comer, né? Trabalho gráfico, então a gente acabou fomos afetados não por não conseguir crescer, né? Então, até pela natureza do processo mesmo. Mas serviu para a gente mudar muito o processo, muita coisa dentro, né? Entender novas coisas, aplicar, renovar um monte de coisa. Então, apesar de não ter tido o crescimento que a gente quis, não podemos reclamar. E aí, o que acontece? Com isso, Igor, o fato da gente ter acertado mais do que errou, cara, e eu estava refletindo esses dias, nós erramos bastante, né? E foi uma coisa engraçada que eu fiquei pensando, falei, olha, eu comecei a fazer, né, um tempo atrás, umas retrospectivas, assim, foi até em 2020 mesmo, mas no começo do ano que eu enxerguei esse propósito meu, né? De estar fazendo isso, de estar trabalhando ensinando sobre empreendedorismo, né? Porque como você disse, essa bagagem essa estrada que eu já percorri, eu já tropecei muitas vezes, né? E a gente levantou mais do que caiu. E assim, eu fiquei pensando, falei, olha, cara, e eu comecei a escrever algumas coisas, né? Anotar, lembrar e tal. E eu meio que até comecei a escrever um livro, né? E dentro disso, eu fiquei pensando assim, o que eu cometi de erro na minha vida, né? E aí eu comecei a escrever, a colocar isso no papel, não pensando em escrever um livro, mas me veio essa vontade de fazer isso. E aí foi depois, assim, depois que eu tenho ali já quase 50% dele pronto, eu comecei a ler e botei a mão na cabeça, assim, eu até brinquei. Eu falei assim, meu Deus, por que eu não soube disso antes? Por que eu não descobri isso antes? Né? Tipo assim, um erro previsível, mas ele é previsível depois que você passa por ele ou você lê em algum lugar aquilo, né? Então, Exatamente. e aí, assim, como eu tenho vários amigos também, né, e sempre eu fui muito assim, cara, o que você faz aí? Como é que vocês estão fazendo? Como é que sua empresa cresce tanto? Como que me ajuda aqui? Então, eu já ajudei alguns amigos, né, nos seus negócios, né, pessoas, já ajudei desde a abrir novos negócios, a fazer os negócios, vamos falar assim, decolarem no sentido de o cara estava, na minha visão, né, estava indo no sentido errado, cara, não vai para aqui não, vai para cá, e depois de um tempo o negócio dele dá certo, quanto também chegar e falar assim, cara, sai fora desse negócio, fecha isso aí e vai fazer outra coisa. Então, assim, e eu acabei vendo que, de uma certa maneira, eu já ajudava as pessoas de uma certa forma, né? Tipo assim, informal, né? E aí eu falei, cara, eu comecei a pegar isso, assim,
Em 2020 eu fiz bastante treinamento, principalmente no começo, né? Porque a pandemia fechou tudo, foi março? Acho que foi Foi março, massa, né? é. Eu lembro que eu estava em E São Paulo no treinamento e foi exatamente exatamente nesse no período. período. Só que assim, eu já tinha começado ali em dezembro de 19 e eu já entrei em janeiro quente fazendo um monte de curso e eu eu conheci uma outra turma, né? E eu acabei se fazendo um network com outras pessoas e eu vi a necessidade dessas outras pessoas e de uma certa maneira eles estavam querendo saber o que eu estava fazendo, né? Então Sim. eu comecei a me vir essa questão desse propósito. Cara, como o que eu fiz, né? Eu sei coisas que dão certo, eu sei coisas que dão errado. E outra coisa, Igor, é você falar, né, cara, que eu vejo hoje muito é isso. A pessoa pega um livro, estuda e ele começa a falar daquele livro ali. Então, ele é quase que um empreendedor de palco, vamos falar assim, né? E Eu não que esteja considero. certo ou que esteja errado, né? Mas são pessoas que não têm vivência, não criaram nada na vida. E eu, cara, criei várias coisas na vida, vários imóveis, eu tenho patrimônio, eu tenho tudo. Eu criei algo realmente do zero, né? Então, eu tenho histórias reais para contar de dificuldades, de erros, de acertos. E eu falei, olha, e acabou vindo esse propósito, porque eu comecei a ser chamado, cara, não dá para você dar uma palestra aqui para a gente, para falar disso aqui, se assado ou não, contar. E eu já fui convidado várias vezes para ir à faculdade, né? Então, eu já dei palestra na PUC, palestra na UNA, em cursos de pós-graduação para falar sobre isso, sobre empreendedorismo. E me veio, cara, que essa questão dessa pandemia, eu falei, cara, e se eu vou pegar isso para valer? Então, esse projeto pessoal, Igor, ele nasceu disso, né, dessa experiência que eu tenho, de vivências de coisas darem certo. Eu, como empreendedor, né, eu tenho o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quais foram os problemas que eu criei para mim mesmo, né? Qual era o meu principal problema como empreendedor, porque você não enxerga isso quando você está no começo. Uhum. Você não tem ninguém para pegar na sua mão e te mostrar. Né? E o engraçado é que recentemente eu tive num treinamento em São Paulo, em que tinham lá 100 empresários, né? Uhum. E esses empresários, eles estavam lá para buscar a melhoria dos seus negócios. E foi muito engraçado porque teve uma apresentação de resultados de cada empresa, né? Então, obviamente, não dá para ser de 100 pessoas, porque foi um grupo muito fechado, mas não dava para ser todas as 100 pessoas, porque se cada pessoa fala 10 minutos, 1.000 minutos, dividido por 60, você ficava o dia inteiro falando, né? Exatamente. Então, foram selecionadas algumas pessoas. Então, falaram lá umas 15 pessoas. E o super engraçado que das 15 pessoas que falaram, e depois a gente fez network depois, cara, é incrível como a dificuldade dos empresários, quase todas são a mesma. E eu falei assim, olha, as pessoas não têm muita noção sobre gestão, elas trabalham muito e não sabem para onde que está indo o lucro, não tem noções básicas ali de gestão mesmo, né? O cara, ele é muito operacional, ele se mata de trabalhar. Então, a gente pôde perceber que os problemas das pessoas foram os problemas que eu enfrentei. Então, eu falei assim, eu identifiquei demais com isso, porque essa dificuldade que eles estão passando foram as dificuldades que eu já passei. Né? E assim, estou em processo de desenvolvimento, que eu acho que você falar assim, quem terminou seus estudos, isso é uma mentira, né? Porque estudo, teoricamente, você não pode parar nunca. Né? Você tem que estar sempre atualizando, lendo um livro, pegando informação e tudo. Então, acabou que isso nasceu disso, entendeu? E foi muito engraçado que eu fui quase que aquele surfista que está na onda, que ele não está fazendo muita força, a onda está levando ele, sabe? É natural, então, né? É natural, porque assim, o próprio meio onde eu estava, as pessoas vendo, eles começaram a me pedir isso. Isso foi uma coisa que eu fui conduzido a ser assim, falei, cara, eu já tenho, há muito tempo atrás, lá em 2007, eu comprava livros, eu montei na época uma Biblioteca Futura, né? E a gente até deu um nome lá na época, Academia Futura, que era assim, formar pessoas dentro da própria empresa. E eu já pegava livros ali, já tentava extrair aquilo que é bom e trazer para a prática e já colocar algo em prática na empresa, né? Legal. Então, sempre tive esse lance de ensinar as pessoas, de fazer. Então, eu falei, cara, e aí um belo dia, isso me veio como um propósito, cara, assim, eu vou ajudar empresários a terem seus negócios melhores. E aí foi que nasceu essa ideia e esse propósito bem forte mesmo de pegar todo esse conteúdo, essa bagagem, e até uma frase também que cara, caiu demais para mim, é assim, você ser a chave das portas das cadeias que te prenderam, né? É muito mais fácil, as cadeias que me prendiam, hoje eu sou a chave, então se você está preso nessa cadeia, eu tenho
Você sabe como liberar. Te dá uma força de como você sair fora disso daí, né? Então, a gente não é dono da verdade, mas, assim, essa experiência e pelas pesquisas que eu já tenho feito, né? E que a dificuldade das pessoas são as mesmas. Então, eu falei, cara, é isso aqui que é meu propósito, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar, eu gosto de transmitir conhecimento, eu tenho essa facilidade para fazer isso, né? De decodificar, pegar uma coisa difícil e fazer ela ficar mais legível, vamos falar assim. E falei, pronto, nasceu meu propósito e é isso que eu vou fazer. Então, meu projeto pessoal está voltado para isso aí, para essa parte empresarial aí. Legal. E o que você falou também, Rodrigo, assim, acho que muitas das vivências de quem está empreendendo, principalmente no início, né, elas se dão na prática, né? Eu vou te dar um exemplo meu, né? Então, por exemplo, quando eu queria começar uma empresa, prestar serviços e etc e tal, ter pessoas trabalhando comigo, eu imaginava uma coisa, né? Obviamente que a gente tem uma noção do que espera, né? Mas quando o bicho está pegando, assim, quando o negócio está acontecendo, é aí que você vê que essa experiência prática, né, que você tem, que você pode orientar as pessoas, ela faz falta, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tendo a ser muito centralizadora de tarefas. Eu já melhorei muito, é algo que eu já identifiquei, que eu estou tentando melhorar. E é engraçado, que às vezes eu estou aqui e aí surge aquela demanda, aí eu falo assim, nossa, já vou fazer. Aí eu fico brincando, porque eu falo assim, não, sai daqui, Igor Mandão. E Mandão não, né? Centralizador. Aí vou abrir o Igor Mandão e vou disparar para outras pessoas. Mas isso, por exemplo, poderia ter sido despertado em mim há muito tempo, né? Simplesmente pelo fato de ter uma pessoa do meu lado que já passou por isso, né? Precisou fazer isso, entendeu? Então, talvez eu precisava de uma pessoa para me dar um pedala Robinho e falar assim, Igor, cara, você precisa Pedala soltar. É um pedala Robinho, famoso pedala Robinho. É. Assim, cara, você precisa soltar isso aí, né? Então, cara, isso faz muita diferença, né? Hoje, assim, beleza, já tô melhorando e tudo mais, mas isso faz falta mesmo, né? De você ter uma pessoa que já teve uma vivência prática, não, né? eu não tenho dúvida, Igor. Então, isso que você está falando, cara, é um dos principais, porque eu comecei a escrever essa minha história de vida, essa vivência, né? E eu identifiquei, cara, por incrível que pareça, o meu principal erro, e eu estou escrevendo um livro sobre erros, porque, assim, uma vez que você... É muito engraçado, porque quando você olha para o erro dos outros, cara, é muito mais fácil você corrigir. Exatamente. Por exemplo, alguém lança um produto, você olha o site do cara e cria o seu melhorando dele. Vamos ser sinceros, é muito mais fácil do que você pegar uma tela em branco e ter que desenhar alguma coisa, né? Exato. E assim, outro exemplo para deixar isso claro, por exemplo, você está apresentando um trabalho, como aconteceu comigo. Eu trabalho na PUC, eram quatro grupos e o meu ficou por último. Então, o primeiro começou a apresentar e já no meio da primeira apresentação eu já falei assim, meu Deus, tomara que não dá conta de terminar, que eu fique para amanhã, porque o meu trabalho está muito aquém desses caras, né? Aí passou para o segundo, eu falei, nossa, agora eu tenho certeza, esse trabalho tem que ficar para amanhã. Mas qual a moral da história disso? Eu vi, quando você vê o que os outros estão fazendo, o professor fez careta, eu olhei para o professor, falei, cara, não gostou disso, meu também tem isso, eu tenho que tirar isso do meu. O cara fez isso, o professor sorriu e deu estrelinha. Você percebe, né, na reação das pessoas. E o próprio trabalho ter sido muito bom e outros muito ruins, eu falei, cara, eu já sei, eu tenho que mudar, se eu fizer isso aqui eu vou levar ferro também. Então, partindo desse princípio, né, se eu te contar o que foi que eu passei, e uma das coisas, Igor, que eu identifiquei foi essa, porque eu vou te falar assim, qual é o maior erro de um empreendedor que eu identifiquei como sendo o meu? É o quê? A pessoa, ele conhece muito do ofício, então eu conhecia muito de equipamentos, e aí você vira um expert daquele negócio, e aí você fica sendo aquele cara principal para fazer aquela atividade, e aí de uma certa maneira, ninguém consegue fazer melhor que você. E aí o que acontece? Você fica centralizador. E você sendo centralizador, o que acontece? Você se mata de trabalhar. Você não consegue formar pessoas. Se alguma coisa, algum pepino aconteceu, você tem que largar tudo, você tem que ir, porque não tem ninguém capacitado para fazer quanto você. E outra, às vezes você tem uma estrutura que você conseguiria soltar tranquilamente, né? Mas você não consegue, não porque solta, é um algo dentro de si que é muito maior, né? Então, o grande problema é que a pessoa não entende que, e eu passei por isso, né? Porque a gente já chegou a ter
quase 200 funcionários, uma empresa com quase 200 funcionários dividida em 2 unidades. Já tivemos loja até em São Paulo e tudo mais. E aquilo que você era no começo da sua empresa não dá mais para você ser. A partir de um momento, você tem que trocar as habilidades. Você tem que deixar de ser operacional e tático e você tem que passar a ser estratégico, né? Só que esse passar de bastão é o que mata a grande maioria dos empresários, porque ele se mata de trabalhar. Você fica aí fazendo trabalho até meia-noite, até sábado, só que você não forma uma equipe para isso, você não tem uma visão para isso, porque na sua cabeça, enquanto empresário, você está certo, é isso, é você que tem que fazer. Né? E não entende aquela transição. Eu lembro que eu pensava assim, isso, sei lá, 10 anos depois já de empresa aberta, eu falo, cara, eu não preciso de ser gestor, eu não quero ser esse gestor, eu não preciso de gestão. Cara, é incrível como que, mesmo sem ter essa visão, a gente ainda conseguiu, a gente crescia assim. E se eu tivesse gestão, então? Eu brinco que devia estar na estratosfera uma hora dessa, né? Se eu pegasse esse manual aqui e olhasse para isso e voltasse lá atrás e fizesse de novo, eu estaria em outro patamar totalmente diferente, apesar de que eu acredito que eu tenho muito sucesso, mas você muda o patamar, né? Você pode aumentar isso daí, não teria problema de aumentar. Então, é o limite, não tem. Exatamente. Então, assim, você aprender com o erro dos outros, e é uma base, é claro, né? Nem sempre tudo é a mesma coisa, mas simplifica demais a vida de quem quer fazer uma coisa, de quem quer ter sucesso, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam buscando, e foi uma coisa que é muito engraçada também. Nesse mesmo curso que eu fiz, foi um curso e uma mentoria, na verdade, e foi engraçado que é o seguinte, o conjunto como um todo, a mentoria ficou tipo R$11 mil. E lá eu conheci pessoas que são de Belo Horizonte que também fizeram a mentoria. Só que o tipo da mentoria é uma coisa que não serviu nada pro cara. Ele gastou R$12 mil, eu olhando para ele, né? Cara, não vai resolver o problema do cara. Não é isso aqui que vai resolver. O cara precisa de outras coisas. Então, e aí, assim, reforçou mais ainda o que eu falei assim, olha, o que eu tinha para falar para esse cara é muito mais do que ele tá vendo aqui, é o que vai ajudar ele a dar o caminho, né? Não vou falar que você vai resolver o problema das pessoas, porque é difícil, né, Igor? Você pode levar o cavalo até na beirada do rio, mas quem bebe água é ele. Ele só vai beber água se ele quiser, você não pode forçar. Então você pode, né, dar todo o manual, toda a instrução, mas se a pessoa não tiver o desejo ardente ali de fazer as coisas acontecerem, nada vai acontecer. Então, é isso, Igor. Essa história de começar essa questão do empreendedorismo, esse outro projeto paralelo, né, o Rodrigo Leocádio, ele veio disso, dessa muito legítimo, né, meu esse filho? turbilhão de coisa. Legítimo, exatamente. E assim, você falou de uma coisa interessante, que a pessoa tem que querer, né? Eu fico vendo muito na pandemia, né? Assim, eu precisei de alguns serviços aqui, serviço de casa mesmo, né? Serviço de condomínio no prédio, né? Eu estou síndico no meu prédio, então assim, né? Pepino a gente tem para todo lado, né? Mas aquelas coisinhas para resolver. E a gente, assim, a gente está num contexto onde a gente tem uma pandemia com retração de mercado, com empresas fechando, com contratos sendo cancelados. Então, assim, teoricamente, né, o atendimento, ele precisava ser, se ele era bom, ele precisava ser tribom, né, 3 vezes melhor, né? Enfim, um contato tinha que ser algo muito precioso, né? Eu vejo que muitos empresários, principalmente hoje em dia, né? Não sei, aí eu não sei, porque acho que pode ser também a partir do próprio DNA da pessoa mesmo. A pessoa, às vezes, ela não tá nem para isso, né? Mas, enfim, quando sente no bolso é que realmente ela lembra disso, né? Mas aí, às vezes, já é tarde demais. Cara, o tanto de más experiências que eu tive, né? Por exemplo, você pedir um orçamento e o cara te mandar um orçamento daqui a 2 dias, entendeu? Outros também de você nem receber o pedido de orçamento que você mandou, né? Das pessoas te atenderem mal, das pessoas não cumprirem com o que estava no contrato, né? Enfim, eu passei por algumas experiências assim, obviamente nada gigantesco, mas experiências menores, né? Quando a gente fala de contexto de um negócio pequeno, uma retração de economia, é preocupante mesmo, né? Porque o que faz gerar o Brasil é o pequeno e médio empreendedor, né? E, cara, isso faz muito sentido, assim. Então, para quem tá ouvindo ou vendo esse podcast aqui, também é uma provocação para você fazer uma reflexão para ver se você está na própria sintonia, né? Porque às vezes a pessoa acha que trabalhar, né, assim, ser um empreendedor, ter
fecha toda, não sei o quê, ganhar bem, viajar para a praia quando quiser e tudo mais, mas a pessoa não vê o background da ralação, né? De até 1 hora da manhã estar trabalhando, de pegar final de semana, de não ter tempo, às vezes, para fazer o que você quer, né? De você jogar um videogame, sair com sua esposa, não sei o quê, entendeu? Então, são abdicações que não são todas as pessoas que têm. Então, assim, a reflexão que eu faço, né? Não é todo mundo que tem essa pegada mesmo, né? Então, assim, fazer uma reflexão mesmo em si mesmo aí para ver se você está se você está disposto a abrir mão dessas coisas, né? E outra, pois é. Tem um detalhe, isso não é garantia de nada também, entendeu? Pode ser que você abra a mão e não deu certo. Você pode esforçar e não dá certo, mas assim, eu acho que a questão disso daí são dois aspectos que eu vejo. Primeiro, o seguinte, quem quer empreender, né? Eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer e tal. E eu penso, né? E assim, eu nunca pensei assim, mas eu já vi pessoas assim, eu não vou trabalhar para mais ninguém, não, eu vou abrir minha empresa. E eu fico rindo porque, coitado, né? Ele vai trabalhar muito mais, ele que não sabe. Ou das duas, ou ele vai trabalhar muito mais ou ele vai quebrar, cara. É simples assim, não tem muita... Ele vai ganhar um patrão muito mais exigente, né? Porque, na verdade, assim, ele vai trabalhar para muito mais pessoas, né? Antes ele tinha um patrão só, agora ele vai ter 300, 500, que é a quantidade do cliente. Se ele não fizer o serviço bem feito, o patrão dele ali, momentâneo, demite ele. Não vou te pagar e tchau, nunca mais vou comprar de você. Tchau, te demitiu. Exatamente. Isso então, esse é um ponto. Processo, né? Esse é um ponto. Então, assim, se você quer realmente montar uma empresa e ser o empresário, a dedicação, a energia, ela tem que ser um negócio diferente do que o cara está acostumado enquanto ele um empregado normal. Então, assim, eu vi um dia desses, descendo aqui no sinal perto de casa, um cara vendendo pipoca e ele tinha quebrado a canela. Só que você já viu quando o pessoal quebra a canela e coloca aquela grade assim, ó, com um monte de parafuso, assim, entrando para dentro da perna do cara? Sim. O cara com um saco de pipoca descendo aquilo. Eu falei assim, ó, isso aqui, sabe o que é esse cara aí? Eu até falei. Eu até gravei um vídeo, né? Eu peguei meu celular, botei para fora assim e falei, esse cara aqui é empreendedor, cara, porque ele sabe que ele vai comer da pipoca que ele vender, porque se ele não vender, ele vai passar fome. Então, o funcionário tá ali, corta a pontinha do dedo, pega o atestado de 5 dias, né? Deixa ele ser empreendedor e pegar atestadinho de 5 dias para ver se o cliente dele vai ser atendido ou não, né? Então, é um negócio que... Ô, Igor, tô dando barulhinho aí, acho que, não sei se o microfone tá balançando. Toc. E agora, foi? Agora parou. Melhorou? Beleza. Eu acho que você tá batendo a perna aí, deu... Eu bati aqui, aí ele deu uma balançada. Deu uma balançada. Então, e o outro ponto é realmente, né, quem quer empreender, quem quer começar um negócio, tem que dedicar, mas dedicar da forma certa também, né, que senão você se mata. Eu vou abrir uma empresa porque eu vou estar na praia. Muito pelo contrário, se ele não fizer a coisa certa, ele nunca vai conseguir ir para a praia. Nunca vai. Porque ele até vai para a praia, mas eu até brinco que ele vai de corpo, porque a alma dele continua lá na empresa, pensando que alguma coisa vai dar errado, que eu tenho que fazer e tal. E o outro ponto é quem mesmo, um empresário que já tem a sua empresa estabelecida e está passando dificuldade, né? E então a diligência em resolver as coisas, cara, em olhar para os problemas enquanto problemas mesmo, né? Levantar as pedras ali e olhar os bichos que tem debaixo das pedras ali, tomar uma decisão real para poder resolver sua vida ali, ela é extremamente importante. Então, se o cara não é diligente, né? Tem essa pegada forte, entra muito pelo que você falou aí, poxa, era hora de ter um atendimento excelente, aí o cara tá panguando com o negócio, e ao mesmo tempo, amanhã ele tá reclamando que as coisas estão muito ruins, nossa, piorou demais, mas ele também não faz nada. É muito mais fácil, né, Rodrigo, assim, a gente colocar a culpa em político, em situação, do não sei o quê, do que você assumir a sua própria limitação, né? Não, exatamente, e quando você fala de um termo que eu também aprendi assim, nos últimos anos, é autorresponsabilidade. Porque, olha só, Igor, olha o peso que isso tem. Quando, vamos supor que minha empresa não está tão bem, né? A empresa não está tão bem. E o cara vai e fala assim, mas isso é um mercado, isso é por causa da crise. Então, automaticamente, o que a pessoa está fazendo? Olha, eu estou passando dificuldade, não é por minha causa, é por causa da crise. Então, se é a crise, eu não tenho nada o que fazer, eu tenho só que esperar, né? Isso é um pensamento que o cara não fala, mas o subconsciente dele diz isso para ele. Né? Se o problema é a crise, eu não tenho o que fazer. Mas aí que vem a pergunta, será que eu não tenho mesmo?
Você poderia rever sua lista de produtos, você poderia aproveitar para escolher seus melhores funcionários e deixar reduzir a sua equipe mais com as melhores pessoas. Você poderia aproveitar para criar uma série de treinamentos e retreinar sua equipe. Você poderia renegociar com seus fornecedores alguma economia, alguma redução de custo. Prazo, você poderia pegar sua lista de clientes inativos e ligar para todos 100%. Tá vendo? Você pode um tanto de coisa. Só que quando você não tem a autorresponsabilidade de trazer, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. A crise me pegou, eu vou quebrar por causa da crise. Na verdade, não é isso. Você já estava quebrando antes e a crise só está te dando uma empurradinha. Uhum. Porque você já não vinha fazendo o que tinha que ser feito, você já não vinha administrando como deveria, e isso ficou mais evidente agora, porque agora você não tem reserva, você não tem caixa, você não tem nada. Mas não fazer nada é uma coisa que é isso que você falou, eu estou tirando a responsabilidade de mim e colocando em um outro. A minha empresa quebrou e eu saio contando para todo mundo. Nossa, cara, a crise me quebrou, poxa, o coronavírus foi foda, nossa. É claro que... Ninguém fala assim, não, cara, eu prestava um serviço de bosta, e aí não, eu meu quebrei. serviço era ruim, eu não fiz nada. E uma frase para mim que tem feito tanto sentido, porque assim, ultimamente eu tenho ficado mais intelectual, eu era muito matemático, né? Eu vim toda essa área de matemática, exato, ciência, e hoje eu estou mais intelecto, filósofo. Mas é uma frase batida demais que todo mundo ouve você falar assim, já sei isso, já sei, até completa a frase, mas ela faz tanto sentido para mim hoje que loucura você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes, né? Cara, isso é muito óbvio, muito E essa óbvio. frase, ela tá, eu não sei se é verdade, mas eles depositam ela a Einstein, né? Sou fã desse cara. Mas a autoridade de Einstein. E aí o que acontece? É uma coisa que, assim, ilustrando para a realidade, cara, de 2010 até 2010 até 2020, eu fazia determinadas coisas do mesmo jeito. Aí vem a crise em 2020. E aí, depois que agora passou a crise, aí você chega lá em 2021, né, primeiro dia do ano, 2021 vai ser muito melhor. Esse ano vai dar tudo certo. Vai ser o melhor ano da minha vida. O que você está fazendo diferente? Nada. Então, filho, você pode esperar que vai ser igual ou pior, porque Exatamente. Nesse meio tempo aí entra outros concorrentes e aquilo que você fazia já não funciona mais. Então, assim, para ter resultado diferente, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente, cara. Inventar alguma coisa, você tem que retreinar a sua equipe, você tem que se treinar, porque o maior problema das empresas, você sabe qual é o maior problema das empresas que eu identifiquei, Igor? É o próprio dono da empresa. É o dono da empresa, o problema exatamente. é ele. Porque aquilo que ele acredita, aquelas crenças que ele acha que é certo, aquelas crenças que ele acha que é errado, é que afunda o cara no buraco. E ele não percebe isso, ele não saca essa coisa. Porque ele está tão convicto que aquilo que ele faz é o certo, que do ponto de vista, quando você pega e amplia isso para outras pessoas que têm experiência, ou você olha para outros empresários, os caras jamais fariam aquilo que o cara está fazendo, mas ele não enxerga, ele acha que aquilo é o certo. Então, o maior problema é o próprio empresário. Um dos maiores problemas, né? Não, e isso, né, me provoca uma reflexão, porque eu já começo a pensar aqui nos problemas que eu enfrento hoje como empresa, né, assim, os problemas corriqueiros, né, internos e tal. E realmente, fazendo essa reflexão, a gente vê que está em nós, né, porque a gente é que conduz, né, o negócio, entendeu? Então, a tendência da gente trazer as nossas convicções, as nossas certezas de tudo para a nossa empresa é muito grande, né? E, inclusive, isso vem embalado dos erros também. Só que, né, o seu papel também aí de educador, nesse caso, vai ser meio que de destravar isso, né? Assim, pô, beleza, você trouxe essa bagagem que ela é ótima, mas você trouxe essa bagagem que ela não é legal, e isso aqui vai com certeza te levar para a vala, né? Então, assim, e outra coisa também, eu fiz um treinamento específico de Google Ads tem um tempo, e o professor, né, ele fala muito isso, ele fala assim, cara, a culpa é sempre sua, não tem jeito, cara. Mesmo que a culpa não seja sua, ela é sua, entendeu? Então, assim, beleza, circunstância não te ajudou, não sei o que, beleza, mas a culpa é sua, tá? Então você dorme com essa aí. Assume isso aí e melhora da próxima. Exatamente, pô. Ô, Rodrigo, pô, legal demais, cara. Pra gente fazer um fechamento aqui, eu sempre gosto de perguntar, assim, um conselho, obviamente, o que você aconselha as pessoas que estão ouvindo, né, e vendo esse podcast
assim, a gente já falou aqui, né? Se a pessoa for esperta, que ela já vai saber a resposta, né? Dessa sua pergunta, mas eu gosto sempre de ter esse momento, porque as pessoas têm atenção nisso, né? Então, assim, o que você recomenda? Se você fosse recomendar uma coisa para um empreendedor que está vendo e ouvindo esse podcast, né? O que você recomenda que ele não faça na jornada dele? Cara, uma coisa principal que eu vejo que foi o meu maior defeito foi não querer sair do operacional e passar a ser gerencial. Você ter aquela cultura de gestão. É a grande falha das pessoas, porque a falta de gestão, né, e quando você fala de gestão, as pessoas às vezes pensam no sistema caríssimo, pensam em empresas com multinacionais, e eu aprendi o seguinte: gestão era papel de pão, planilha de Excel, sistema. Isso. Porque você pode fazer uma gestão no papel de pão, cara. Você pode marcar o que você está gastando no dia, o que você não gastou, fazer uma coisa simplificada, né? Então, o Excel, pô, todo mundo sabe fazer. Sim. E você não ter uma gestão ali, um controle da empresa e pensar nisso, né? Se capacitar para isso, porque a maioria das pessoas, você não nasce sabendo. E o grande problema do empresário, empreendedor, principalmente, esse é o grande problema, amigo. Ele saber o core business dele. Esse é o grande problema, porque ele esquece todo o resto para focar no core business. Entendeu? Então, os grandes empresários, quando você pega assim, Jorge Paulo Lemann, Flávio Augusto e outros que são multimilionários, bilionários, e até que não são tão bilionários, mas que são milionários, eles não são... Qual que é o negócio desses caras? Né? O negócio é curso de inglês. Não, o negócio é gestão. Ele é bom em gestão, porque curso de inglês você contrata professor para dar aula. Então, exatamente, você precisa de saber a gestão. Né? Então, um dos grandes erros para mim hoje é a pessoa não ter esse olhar para a gestão, né, a médio prazo, ou até curto prazo mesmo, porque quando você começa certo, você não precisa fazer 100%, mas você já tem que começar olhando para isso. E a outra coisa também, cara, é a pessoa, o segundo grande erro que eu vejo hoje, é a pessoa não estar no mundo digital, porque tudo mudou, né? Tudo vem mudado. Então, a partir do momento que você antes dependia de um acesso físico, hoje você depende de um acesso digital, cara. Sendo bem sincero, quantas vezes você saiu no último ano para ir na livraria comprar um livro? Você não faz mais isso. Sem né? Então, contar as que faliram, né? As livrarias que não têm nenhum tipo de canal, nenhum tipo de comunicação online, tá ferrada. Não é que tá ferrada, né? Porque talvez ela continue ali vendendo para o próprio público local ali. Mas mesmo assim, ainda isso é comprometedor, porque eu te falo, né? Quantas pessoas moram do lado da livraria e ainda compram no Amazon, compram no Mercado Livre, entendeu? O cara não vai da livraria do lado, mas compra no Amazon. Aqui em BH então, mesmo, a FINAC, né, já saiu daqui, entendeu? A FINAC era uma das maiores, né? Era. Eu ia lá de vez em quando. Pois é, eu também. Agora, assim, o meu passeio relaxante era lá na FINAC, lá olhar os livros, olhar que eu gostava de fazer. É legal pra caramba, mas assim, também, pô, morreu a FINAC, saiu a FINAC daqui, você deixou de ler livro? Não deixou, entendeu? Não. Então, você só perdeu a experiência, né? Aquela experiência sensorial. De pegar na hora, eu quero agora, quero agora. Isso. Você vai lá e busca. Mas tirando isso... continuou, né? Então, assim, é uma prova disso, né? Uma prova viva. Se o seu negócio hoje, ele não... Beleza, ele não tem um risco, mas amanhã ele pode ter, totalmente. Né? Exatamente. E outra coisa também, falando dessa questão aí que muitos também não enxergam dessa forma, que é o seguinte, às vezes a pessoa está num ponto qualquer lá e ele paga um aluguel lá de 20 mil reais, por exemplo, ok? E às vezes ele não para analisar ali quantas pessoas entram no local, na empresa dele. E se ele parasse para analisar isso, a quantidade de pessoas que vão fisicamente, ele, dependendo do negócio, né, nem sempre isso dá para tudo, ele poderia ir para uma rua de trás ou para umas 2 quarteirões para trás, no aluguel ali de 5 mil reais, e pegar 15 mil reais e investir em tráfego de internet, por exemplo. Ele teria muito mais resultado, gastando a mesma coisa, só que ele não enxerga isso, ele não consegue visualizar isso, ele não aprendeu isso, ele não entendeu isso aí ainda. E quando fala assim, olha, eu tenho que investir em internet, mas internet sempre tem esse lance assim do que você não pega, né? Não peguei, eu não comprei o mouse, então eu não vou investir nisso. Tem que ver para que é muito esse trabalho do marketing digital propriamente dito, né? De Google, de Facebook Ads, de
de anúncios. É um outro mundo que quem tem a cabeça voltada muito para o anterior tem dificuldade de entender o quanto que isso dá resultado, né? Então, isso também é se eu falar assim, quais são os 2 erros que as pessoas hoje cometeriam, seriam esses, eles não estarem na internet de uma forma forte e não preocupar em ser gestor desde o começo da empresa. Muito bom. Cara, show de bola. Que aula, hein, meu filho? Não, a gente trocou uma ideia sensacional aqui. Acho que quem quiser extrair, vai extrair o ouro dessa conversa, porque, de fato, né, assim, com a sua história, você já ensina muito, né? E também falando aqui um pouquinho mais de forma direta do seu projeto, a gente entrou em assuntos que acho que são assuntos muito pertinentes para o dia a dia, né? Que eu acho que eu sou, igual eu tô te falando, né? Eu sofro disso, né? Você sofre isso em escalas menores, mas você sempre já com a sua casca aí que você adquiriu durante o tempo, isso fica um pouco mais fácil de resolver, né? Ou as proporções mudam também, né? Então, para a galera que está ouvindo, ó, você que está vendo ou ouvindo esse podcast, você acabou de ter um MBA aqui gratuito, tá? Não esquece disso, não. Ô, Rodrigo, muito obrigado pelo papo, viu, meu caro? Beleza, Te agradeço maravilha. mesmo pela disponibilidade aí. E, pessoal, fazendo um lembrete aqui, não se esqueçam, né, de se inscrever no canal do Rodrigo, de acessar o Instagram dele, o Facebook, tá? De ficar de olho lá no podcast dele, porque esse assunto que a gente, essa conversa que nós tivemos hoje aqui sobre empreendedorismo, isso vai ser rotina do lado dele, entendeu? Então, assim, exatamente. Se você quer saber de fato como crescer o seu negócio, como escalar, como não cometer os erros que ele cometeu e que isso vai ser primordial para você, né? Então eu te aconselho fortemente a se inscrever no canal dele, a seguir o Rodrigo nas redes sociais, acompanhar o podcast dele, né? O meu Instagram é rodrigoleocádio.oficial. Você vai estar escrevendo aí nos comentários, né? Isso. E no YouTube o canal é Rodrigo Leocádio. Então é só procurar ali. Então a gente está na fase aí de inicial desses projetos, né? De colocar esses conteúdos. Mas pode estar seguindo lá, porque assim, eu vou colocar. Eu costumo até dizer, né? Eu compro a melancia. E às vezes todo mundo já teve essa experiência. Você parte de melancia, você quer comer só o miolinho, né? Porque quando chega perto da casca, fica meio sem açúcar, meio sem graça. Você já prestou atenção nisso? Sim. O gostoso mesmo é você pegar uma melancia aberta, assim, pegar só aquele miolinho do meio gostoso, assim, comer só ele, suculento, né? Então, o material que eu estou preparando, o conteúdo que eu estou fazendo, é justamente esse miolinho docinho, sabe? Só coisa que realmente vai ajudar a pessoa, se ele olhar para aquilo dali e tiver o coração aberto, o coração ensinável ali para aprender aquilo dali, ele vai tirar a lição e já vai colocar em prática na empresa dele. Então, a ideia é realmente ter conteúdos relevantes, não é blá, blá, blá de não é réplica linguiça, das coisas. Não é réplica, não. A maioria das coisas são vivências que a gente teve, né? E os ensinamentos, afinal de contas, também eu já fiz milhares é exagero, né? Mas dezenas, talvez até centenas de cursos e de várias outras coisas, fora a experiência natural que a gente adquiriu ao longo desses 20 anos, né, como empresário de mais de um negócio, em gestão de pessoas, em gestão de equipe, em gestão de produção, em ferramentas de gestão, enfim, um monte de coisa, que mostrar para a pessoa que não é difícil dele, mesmo ser pequeno, começar certo. Esse que é a grande parada aí do negócio, que virou o meu grande propósito. Então, escreve lá e pode ir seguindo, que realmente vai ter coisa bacana. Vai ter coisa bastante real e aplicável, né? Massa demais. E que depender da gente aqui também, a gente vai sempre replicar lá os conteúdos do Rodrigo, né? Então é isso, pessoal. Também não se deixe, né, de se inscrever aqui nesse canal, de ativar o sininho de notificações. Deixe seu comentário aí sobre esse podcast. Obviamente, se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, corre lá no YouTube, nas redes sociais lá do Rodrigo, para você trocar uma ideia com ele. Fala que você veio aqui do podcast. Enfim, porque a gente vai criando e ampliando sempre esse ecossistema. Beleza, pessoal? Então é isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. E é isso, até o próximo Digitalcast, pessoal. Valeu aí, beleza, um abraço. Beleza, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu.